Salmo 46, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Às vezes, a vida nos surpreende com situações que nos deixam entristecidos, abalados e desanimados. Às vezes, mágoas, provações e sofrimento surgem em nossa vida, trazendo instabilidade emocional. Quando pensamos que nossa vida está em ordem e tudo caminha em harmonia, às vezes somos surpreendidos por coisas inesperadas ou por decepções. Às vezes, não é a vida que nos surpreende, mas pessoas podem nos surpreender negativamente. Às vezes, a decepção é conosco mesmo. Desejamos servir a Deus com fidelidade, mas temos que lidar com os nossos próprios pecados e tentações que muitas vezes prejudicam a nossa comunhão com o Senhor. Quando nos sentimos desanimados em nosso coração, em razão das diversas situações ruins que nos cercam, pelos diversos ataques que sofremos. O que fazer? O Salmo 46 é um salmo exatamente para pessoas que sentem-se em meio a tribulações e sabem que não são fortes para vencerem os desafios da vida. O Salmo 46 não é um salmo para pessoas autossuficientes, é um salmo para pessoas que sabem que estão diante de problemas reais. É um salmo para pessoas que sentem-se vulneráveis e fracas diante das lutas desta vida. O Salmo 46 é um salmo para pessoas reais que estão diante de problemas reais. Este salmo, o Salmo 46, foi o salmo que inspirou o reformador Martinho Lutero a escrever o conhecidíssimo hino Castelo Forte, porque certamente Lutero e outros homens de Deus, no contexto da Reforma Protestante, tiveram que lidar com muitas situações desanimadoras e também assustadoras. O Salmo 46 é um hino congregacional, ou seja, um hino composto para ser entoado pela congregação, pelo povo de Deus reunido para a adoração comunitária. Não é originalmente um salmo de lamento pessoal, mas uma declaração de fé e confiança para ser cantado pelo povo de Deus reunido. E ainda assim, ele nos traz preciosas lições para nós, individualmente. A estrutura deste salmo também é muito interessante. Em algumas versões da Bíblia, geralmente as mais antigas, aparece junto aos versos 3, 7 e 11 a palavra Selá. E esta palavra é uma palavra que indica que nesse momento do cântico havia uma pausa para a reflexão, para a contemplação e para a meditação naquilo que estava sendo cantado. Outra característica da estrutura deste salmo é a repetição nos versos 7 e 11 da expressão "O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio". A síntese do salmo é, portanto, uma confissão de fé. É um salmo que apresenta uma declaração bastante enfática no poder de Deus e na segurança que o seu povo encontra nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesta breve mensagem, nós queremos olhar especialmente para esses 3 primeiros versos. Os versos 1 a 3 deste salmo formam a base, formam o fundamento sobre o qual o salmo está organizado. Nesses 3 primeiros versos, o salmo indica o que Deus é para nós. Há um livro do pastor e escritor A.W. Tozer, com o título O Conhecimento do Santo, no qual, no primeiro capítulo, ele afirma que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Não há nada mais importante do que aquilo que pensamos sobre Deus. Não porque aquilo que pensamos sobre Deus mude quem Ele é, mas porque o que pensamos sobre Deus muda quem nós somos. O conhecimento de Deus é o fundamento para uma vida de fé e confiança. Por isso, o salmista começa declarando que Deus é refúgio. Essa é a ideia principal. Deus é o nosso refúgio. E a ideia da palavra refúgio aqui é a ideia de um abrigo que proporciona proteção completa. A expressão do salmista aqui é uma declaração acerca da verdade de que Deus é quem nos protege, quem nos abriga de toda a perversidade presente neste mundo. No livro do profeta Isaías, nós encontramos a mesma ideia de Deus como refúgio. Inspirado por Deus, o profeta registrou no capítulo 25, verso 4, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. No livro de Provérbios, nós lemos no verso 10 do capítulo 18, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quando o autor sagrado de Provérbios escreve Torre forte é o nome do Senhor, o que ele está dizendo é que o caráter de Deus, quem ele é e o que ele significa para nós, é comparado a uma torre forte, para a qual o justo corre para se refugiar, porque nesta torre, que é o Senhor, os justos estão protegidos, estão refugiados, estão guardados e salvos. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo, a nossa proteção, Ele é a nossa salvação. Essa é a primeira ideia presente aqui no Salmo e que nos ensina a respeito de quem é Deus para nós. Ele é o nosso refúgio. Em segundo lugar, o texto diz que o Senhor também é fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus que nos protege, o Deus que é o nosso refúgio, também é o Deus que é a nossa fortaleza. Ou seja, é aquele que nos fortalece, que nos dá força. A palavra fortaleza aqui, ou minha força, é uma palavra que também é muito utilizada várias vezes na Bíblia, especialmente nos Salmos. No livro de Êxodo, capítulo 15, por exemplo, nós lemos a respeito do cântico de Moisés, um cântico de louvor a Deus pelo livramento que Deus deu ao povo de Israel dos egípcios, logo após a travessia do Mar Vermelho. E no verso 2 do capítulo 15 de Êxodo, assim diz a palavra de Deus: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a minha força.
Quando lemos o Salmo 18, verso 1, a palavra de Deus repete essa mesma ideia. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nós também estamos seguros. Agora, o que é fortaleza? Por que o Senhor é nossa fortaleza? E que força é essa que vem do Senhor? O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, porque é Ele quem nos habilita em sua graça para podermos enfrentar os desafios e as lutas que nos cercam. Deus concede força ou fortalecimento ao seu povo. Portanto, o que a palavra de Deus nos ensina aqui é que Deus é o nosso refúgio, isto é, quem nos protege, e Ele também é quem capacita a termos força para a nossa jornada. O Salmo nos ensina que Deus é também aquele que faz com que sejamos quem nós somos. O Deus que é, nos capacita a sermos fortes. A força do fiel, a força do crente, do povo de Deus vem do Senhor. Ele é o nosso refúgio e ele também é a nossa força. Nele nós somos fortalecidos. Obviamente que a ideia de recebermos força de Deus não é algo mágico, algo que nos torna invencíveis, mas é algo que nos faz enfrentar, suportar com força as adversidades desta vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas o Salmo prossegue dizendo algo mais a respeito de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Altíssimo que nos protege, o Altíssimo que nos fortalece, é também aquele que nos dá socorro, é aquele que nos socorre. O Salmo diz que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E a palavra socorro aqui é uma palavra que transmite a ideia de que Deus é quem nos proporciona ajuda plena e suficiente no momento em que nós mais necessitamos. O Salmo não declara apenas que Deus é socorro. O Salmo afirma que Deus é socorro bem presente. Socorro bem presente. Isso significa que há prontidão da parte de Deus diante das nossas necessidades. O auxílio, o socorro de Deus vem no momento exato em que nós precisamos, para qualquer necessidade que nós tenhamos. Será que nós cremos nisso? Será que em meio às tribulações desta vida nós conseguimos crer que Deus é socorro bem presente? Ora, se nós cremos que Deus é socorro bem presente, tudo que nós devemos fazer em meio às nossas lutas, em meio às tormentas da vida, é dizer: socorro. Senhor, socorre-me, porque o Senhor é socorro bem presente. E aqui é importante esclarecer também que o socorro bem presente não significa que o livramento ocorrerá prontamente. Mas a ideia é que quando nós recorremos a Deus, Ele que é nosso refúgio e fortaleza, Ele está presente no meio das nossas tribulações. Ele está presente no meio das tormentas, por isso Ele é socorro bem presente. É Ele quem nos socorre no meio da tormenta, nos faz passar pela tormenta. E ao chegarmos ao final, quando a tempestade se vai, nós podemos olhar para a nossa realidade, a realidade ao nosso redor, e perceber que, apesar de tudo, o socorro bem presente de Deus nos capacitou a permanecermos, a enfrentarmos e a resistirmos às dificuldades dessa vida. Portanto, Deus é o nosso refúgio. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Deus é refúgio e fortaleza. Ele não apenas nos abriga, mas Ele nos capacita a enfrentar as situações
difíceis dessa vida. É Ele quem nos fortalece. A nossa força vem do Senhor. E em terceiro lugar, Ele também é socorro bem presente nas tribulações. E aí o verso 2 e o verso 3, eles vão complementar essa ideia como uma espécie de equação matemática. Ou seja, veja o que nós temos aqui. Deus é o nosso refúgio, mais fortaleza, mais socorro. E qual é o resultado de termos o Senhor como refúgio, fortaleza e socorro? Verso 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse portanto aqui do verso 2, ele exatamente transmite essa ideia de que, uma vez que o Senhor é refúgio, é o nosso abrigo, ele é aquele que nos fortalece e nos socorre em tempo imediato. Portanto, não temeremos. É refúgio, mais fortaleza, mais socorro é igual não temer. Nós não precisamos temer. Não há temor no nosso coração quando nós, pela fé, compreendemos que, de fato, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Ainda que, essa é uma outra expressão importante aqui no Salmo, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, poeticamente, o salmista aqui usa figuras para falar a respeito de situações que muitas vezes podem proporcionar temor, medo, insegurança. Mas o salmista está dizendo, ainda que haja essas circunstâncias, tendo Deus como refúgio, fortaleza e socorro, não temeremos. Essa é uma palavra importante para nós, do Salmo 46. Em tempos difíceis, de insegurança, de medo, em tempos tão turbulentos como estes que nós vivemos atualmente, nós devemos reconhecer o poder da palavra de Deus, que consola o nosso coração, lembrando-nos que Deus é refúgio, é a nossa fortaleza, é Ele quem nos dá força, e Ele é socorro bem presente, por isso nós não temeremos, mas enfrentaremos, confiantes de que o Senhor está no controle de tudo. Deus assim nos abençoe e nos renove em nossa fé, confiança e esperança no seu poder e na verdade profunda da sua palavra. Que Deus assim nos abençoe. Amém.